Estamos aqui com mais uma videoaula de espanhol. Nesta aula nós iremos aprender sobre as vozes verbais, voz ativa e voz passiva. As vozes verbais, elas indicam se o sujeito pratica ou se ele recebe a ação, aquela ação que é desempenhada pelo verbo. A gente costuma dizer que o sujeito da voz ativa é o sujeito ativo. Já na voz passiva, a gente chama ele de sujeito paciente. Então, na voz ativa, o sujeito é ativo, então sujeito activo, e na voz passiva, sujeito é paciente, sujeito paciente. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos a frase Juan envió la carta. Juan, aqui é o sujeito dessa oração. Enviou é o verbo, um verbo transitivo. E aqui, la carta é o objeto direto. Juan enviou. Enviou o quê? Enviou o quê? Então, enviou a carta. Isso aqui é o objeto direto, ou complemento direto. Isso aqui é a voz ativa, certo? Voz ativa. A gente percebe que o sujeito, que é Juan, ele que desempenhou uma ação, ele que fez uma coisa aqui na frase. Juan enviou a carta, foi ele que enviou, foi ele que fez alguma coisa. Se nós formos observar a voz passiva, se a gente for transformar essa mesma oração para passar para a voz passiva, nós teremos dessa forma aqui, La carta fue enviada por Juan. Então, a carta foi enviada por Juan. A gente percebe que la carta, que era o objeto direto, veio para aqui, para o começo. E Juan, que era o sujeito lá no começo da ativa, veio para o final aqui na voz passiva. Quando a gente diz la carta fue enviada por Juan, a carta se torna o sujeito dessa oração. Porém, não foi a carta que fez algo, né? Quem fez algo foi Juan. Apesar de ser o sujeito, ela não praticou a ação. Então, a gente chama esse sujeito aqui de sujeito paciente, porque ele é passivo, ele recebe a ação. E Juan, que antes era o sujeito, sujeito ativo, sujeito da voz ativa, passa a se chamar aqui de agente da passiva. Então, vamos estruturar isso aqui, vamos denominar cada termo desse. Na voz ativa, aqui em cima, nós temos Juan como sujeito. Quando ele vem para a voz passiva, ele passa a se chamar agente da passiva. La carta, a carta, que aqui em cima era objeto direto, complemento direto, vem aqui para a voz passiva e se transforma em sujeito. Claro que eu estou escrevendo esses termos em português. Sujeito paciente. Ok? E aqui essa estrutura do meio, como é que ficou o verbo, nós vamos entender melhor nos próximos exemplos. Ok? A gente vai agora passar para um próximo exemplo. Aqui embaixo eu trago uma tabelinha que a gente vai usar para formar essa voz passiva. A gente vai ver como é que os verbos se transformam. Mas vamos pegar aqui uma frase, uma oração na voz ativa. Maria comprou uns livros. Maria é o sujeito. Vou colocar aqui sujeito. Sujeito da voz ativa, né? O sujeito ativo. Comprou é o verbo, é um verbo transitivo direto. Comprou o quê? O que Maria comprou? Ela comprou uns livros. Uns livros aqui, nesse caso, é o objeto direto. Ok? Complemento direto. Para eu passar para a voz passiva, como nós vimos no exemplo anterior, nos livros vai vir para o começo e Maria vai vir para o fim, certo? Então, vamos observar. Nos livros, que estava lá no fim, veio para o começo. Fueron comprados por Maria. Mas por que a gente tem esse fueron aqui? Percebam que nessa frase aqui na voz ativa, Maria comprou. Comprou. Que tempo verbal é esse? Esse tempo verbal é o pretérito indefinido. Então, o verbo ser, que eu vou usar aqui embaixo, ele vai ter que estar também no mesmo tempo verbal que o verbo aqui de cima. Então, se comprou está no pretérito indefinido, o verbo ser aqui vai ficar também no pretérito indefinido. Percebam aqui nessa tabela abaixo que eu coloquei no pretérito indefinido duas formas.
no singular e no plural. Então, no pretérito indefinido, eu tenho o verbo ser no singular, foi, terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do plural, foram. Se a gente está tratando aqui de livros que está no plural, então vou usar aqui o verbo ser na terceira pessoa do plural, foram. Então, a primeira coisa que eu faço é ver em que tempo verbal está aqui o verbo lá em cima, na voz ativa, para poder colocar o verbo ser no mesmo tempo, certo? No mesmo tempo que vai concordar aqui com o sujeito. A gente sabe que o verbo concorda com o sujeito. Depois de colocar o verbo ser, aí é fácil, porque eu vou pegar esse verbo aqui de cima, da voz ativa, e vou colocar o particípio dele aqui embaixo. Para quem não lembra, os verbos no particípio regular, os verbos que terminam em AR, eles vão ser terminados por ADO, por exemplo, amar, amado, cantar, cantado. Os que terminam em ER e IR vão ter a terminação IDO. Então, beber, bebido, comer, comido, partir, partido. Esses são os particípios regulares. Portanto, comprar, termina em AR, vai ficar comprado. Como aqui a gente está concordando com livros, então vai ficar comprados. E agora a gente coloca sempre a preposição por, ok? Preposição por, e vem agora Maria para o final, ok? Então, uns livros foram comprados por Maria. Vamos ver outra frase. Essa frase aqui estava no pretérito indefinido. Essa próxima a gente vai usar uma oração no presente. Daniel bebe refresco. Então, a gente tem aqui Daniel como sujeito, bebe é o verbo e refresco, objeto direto. Como nós vimos, refresco vai vir aqui para o começo. Agora a gente observa, verbo beber aqui, Daniel bebe. Bebe é presente, então o verbo ser vai ter que estar no presente. Presente concordando com refresco. Refresco, terceira pessoa do singular, portanto, nós temos aqui, ó, esse. Agora é a hora de colocarmos o particípio do verbo beber. Beber termina em ER, então termina em ido, bebido. Colocamos a preposição por, e agora Daniel, que estava lá em cima, vai vir aqui para o final. Então a frase que era na ativa, Daniel bebe refresco, vai ficar refresco es bebido por Daniel. Nós tínhamos aqui em cima Daniel como sujeito, aqui embaixo ele passa a ser agente da passiva. E refresco, que aqui em cima era objeto direto, aqui embaixo ele vai se chamar de sujeito paciente. Ou sujeito da passiva, aquele que recebe. Nós vimos a primeira frase no pretérito indefinido, essa frase, o verbo, no presente. Vamos ver agora um exemplo de oração no futuro simple. El padre partirá el pan. O padre partirá o pão. Vamos observar aqui. El padre é o sujeito ativo. Partirá, nós temos aqui o verbo transitivo, direto. E el pan é o objeto direto. Como nós vimos, el pan vai vir aqui para o começo. Agora a gente observa o verbo da ativa, que é partirá. Está no futuro. Se está no futuro, eu vou usar aqui futuro simples. Ou será ou serão. Você vai observar o sujeito. O sujeito é pão, no singular. Então, nós iremos usar será. El pan será. Agora é hora de colocar o particípio. Partir, o particípio fica partido. Então, será partido. Usamos a preposição por. E agora, el padre, que era o sujeito, vai vir aqui para o final. E a gente chama ele de agente da passiva. Agente da passiva. El pan, que era o objeto direto, vai se chamar aqui de sujeito paciente. Ou sujeito da passiva. Ok, pessoal? Bem, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês tiram aí nos comentários. Eu estava demorando um pouco para responder, mas eu vou dar uma adiantada aqui. Eu vou sempre estar olhando e tentar responder o mais breve possível. Ok? Obrigado por terem assistido essa videoaula. Até a próxima. Falou!